Pense comigo, o que significa quando vemos líderes mundiais tomando decisões que parecem moldar o destino das nações? Agora, com a vitória de Donald Trump nas eleições de 2024, alguns veem isso como um simples evento político, enquanto outros percebem algo muito mais profundo e um sinal de que profecias bíblicas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Vamos desvendar hoje uma questão importante: o que as Escrituras dizem sobre momentos como esse, e como essa vitória e as decisões de Trump sobre a Ucrânia podem estar diretamente ligadas aos eventos do fim dos tempos. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou Marcos Wendel, e você está no canal Profecia e Verdade. Que Deus abençoe você e sua família com toda sorte de bênçãos e vitórias. Hoje, vamos mergulhar fundo em um tema atual e repleto de significado espiritual. Vamos ver como a Bíblia pode nos guiar para entender o momento que estamos vivendo. Antes de começarmos, eu quero pedir para que você se inscreva no canal Profecia e Verdade, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Muitas revelações surpreendentes virão, e o conteúdo de hoje pode mudar a forma como compreendemos a história divina. Agora, feche seus olhos, levante suas mãos e vamos orar juntos. Pai amado e eterno, nós te pedimos sabedoria e discernimento. Que nossos olhos e corações estejam abertos para entender as tuas palavras e os teus sinais. Que este conteúdo revele a verdade que o Senhor tem para nós, e que sejamos despertados para a vigilância e a preparação. Em nome de Jesus, amém. A vitória de Trump em 2024 não é apenas uma notícia política. Muitos analistas dizem que seu retorno ao poder é um reflexo de uma transformação global, com tensões crescentes entre nações. Uma de suas promessas que mais chamam a atenção é a redução do apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Com isso, vemos o possível enfraquecimento de uma aliança que tem sustentado a Ucrânia em sua guerra contra a Rússia. Mas, e se este evento estiver conectado a algo muito maior? A Bíblia fala em Ezequiel capítulo 38 sobre uma grande batalha, onde as nações do norte se levantariam contra Israel e as nações ao seu redor. Esse conflito na Ucrânia e a possível retirada de apoio dos Estados Unidos são sinais de que as alianças globais estão mudando, preparando o cenário para o cumprimento dessas profecias? Esse afastamento do apoio dos Estados Unidos à Ucrânia pode ser o que fortalece a Rússia, permitindo que ela se torne ainda mais poderosa. A profecia diz que Gog e Magog se levantarão como uma força poderosa que desafiará Israel e o mundo. Muitos estudiosos creem que essas nações do norte fazem referência direta à Rússia, e sua crescente força pode ser um prenúncio de eventos que culminarão no fim dos tempos. Quando vemos líderes como Trump tomando decisões que afetam diretamente o equilíbrio de poder no mundo, podemos ver os ecos dessas profecias bíblicas. E você, o que acha? Será que estamos realmente vivendo os momentos que antecedem o cumprimento dessas profecias? Se você acredita que estamos vendo sinais do fim dos tempos, escreva nos comentários, e eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17. Amados irmãos, continuando nossa reflexão sobre as promessas de Trump em reduzir o apoio à Ucrânia e a relação disso com as profecias do fim dos tempos, vamos aprofundar nosso entendimento sobre o que a palavra de Deus diz sobre guerras, rumores de guerras e o movimento das nações. Na Bíblia, em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7, Jesus fala sobre sinais que precederiam a sua vinda, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. O que estamos vendo hoje, com a tensão crescente entre Rússia e Ucrânia, está alinhado com essas palavras. Uma mudança no apoio americano à Ucrânia poderia desencadear uma série de acontecimentos que afetam não apenas a Europa, mas o equilíbrio mundial. E se os Estados Unidos realmente retirarem seu apoio, quem irá deter a Rússia? Ao observarmos esses eventos e refletirmos sobre as profecias, vemos que o cenário descrito por Jesus começa a tomar forma. A vitória de Trump pode ser vista como uma peça-chave em um grande tabuleiro de xadrez mundial, onde as potências se posicionam para o que pode ser uma batalha final. Muitos estudiosos da profecia bíblica acreditam que o afastamento das nações que outrora apoiaram Israel e seus aliados pode dar início ao conflito profetizado em Ezequiel capítulo 38. A Rússia, descrita como Gog,
liderando uma coalizão de nações do norte, pode encontrar menos resistência para expandir seu domínio, especialmente se os Estados Unidos mudarem sua posição. Queridos irmãos, este é um tempo de preparação espiritual e de vigilância. Quando vemos essas mudanças acontecendo, devemos lembrar que Deus nos deu esses sinais para que não sejamos pegos de surpresa. Ele nos alertou para que, ao percebermos esses movimentos, saibamos que o tempo está próximo. No Evangelho de Lucas capítulo 21, versículo 28, Jesus diz: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Mais amais as alianças e relações entre nações, especialmente a forma como elas apoiam ou deixam de apoiar umas às outras, também indicam como os poderes se reorganizam para o fim dos tempos. A Rússia, sendo uma potência militar e econômica, sempre foi um ator influente no cenário mundial. Muitos consideram que ela pode ser uma das nações principais a cumprir os papéis profetizados, especialmente se continuar fortalecida e com menos resistência de outras potências. E agora, com a possível decisão dos Estados Unidos de recuar seu apoio militar e econômico à Ucrânia, a Rússia pode ter caminho aberto para impor sua força sem grande oposição. Diante disso, precisamos refletir: qual é o nosso papel como cristãos? A Bíblia nos chama a sermos observadores dos tempos, pessoas que vigiam e oram. Esses acontecimentos devem nos despertar, não apenas para entender os sinais, mas para nos prepararmos espiritualmente. A vitória de Trump e suas promessas de reavaliar o apoio à Ucrânia podem ser um aviso claro para nós: devemos estar firmes em Cristo, fortalecidos e prontos para o que virá. Será que estamos preparados para as transformações que podem vir? Cada um de nós deve se questionar e buscar resposta em oração. Peça a Deus discernimento para compreender os tempos e coragem para permanecer inabalável. Deixe nos comentários o que você acredita que esses eventos significam e compartilhe seu ponto de vista com outros irmãos. Isso nos ajuda a crescer juntos e a fortalecer nossa fé. Lembre-se de que nosso objetivo não é gerar medo, mas vigilância e sabedoria. Deus nos chama a sermos fortes e confiantes, e as Escrituras servem como nossa orientação, nos ajudando a enxergar além do que os olhos físicos veem. Acompanhe até o fim, porque as revelações mais profundas ainda estão por vir. Amados irmãos, ao olharmos para os movimentos que acontecem no cenário mundial, percebemos que nada é por acaso. A vitória de Trump e a reavaliação do apoio à Ucrânia são elementos de um grande plano que pode estar diretamente ligado às profecias do fim dos tempos. E sabemos que o Senhor já nos advertiu sobre esses dias. Estamos testemunhando a preparação de um cenário que pode envolver as nações em uma série de eventos que antecedem o retorno de Cristo. Uma passagem que nos ajuda a compreender a seriedade desse momento é Daniel capítulo 2, versículo 21, que diz: Ele muda os tempos e as estações, Ele remove os reis e estabelece os reis. Assim, vemos que Deus está no controle, permitindo que líderes subam ao poder para cumprir seus propósitos. A eleição de Trump e suas posições políticas, como a mudança na aliança com a Ucrânia, podem fazer parte desse movimento divino. Ao reavaliar seu apoio à Ucrânia, Trump pode estar, sem saber, facilitando o fortalecimento de outras nações, como a Rússia, que, de acordo com as profecias, desempenhará um papel significativo nos eventos finais. Vamos entender melhor essa conexão com as Escrituras. O profeta Ezequiel, no capítulo 38, descreve uma grande batalha que envolverá Gog e Magog, representados por nações poderosas do norte, e muitos estudiosos apontam para a Rússia como uma dessas potências. É interessante perceber que, com a redução de apoio à Ucrânia, a Rússia pode se sentir ainda mais encorajada a expandir sua influência. Além disso, sabemos que as Escrituras indicam uma grande coalizão de nações lideradas por essa força do norte para atacar Israel nos últimos dias. Estaríamos vendo o prenúncio dessa aliança se formando? Esse conflito entre Rússia e Ucrânia, que pode ganhar uma nova dimensão sem o apoio dos Estados Unidos, pode ser um preparativo para um cenário de guerra global, uma série de acontecimentos que poderia desencadear ainda mais conflitos e desestabilização. Irmãos, isso deve nos lembrar o que Jesus disse em Mateus capítulo 24, e haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá, versículo 21. Estamos caminhando em direção a esse tempo de tribulação?
Olhando para o livro de Apocalipse, vemos que os acontecimentos descritos parecem cada vez mais plausíveis. Em Apocalipse capítulo 6, versículos 3 e 4, a abertura do segundo selo libera um cavaleiro que tira a paz da terra, levando as pessoas a se matarem. Esse cavaleiro, simbolizando guerra e destruição, pode ser uma representação das batalhas e tensões que já estamos observando. A guerra entre Ucrânia e Rússia, que pode se intensificar com as mudanças nas alianças, pode muito bem ser parte dessa crescente onda de conflitos. Queridos irmãos, quando vemos esses sinais, Deus nos chama para despertar e preparar nossos corações. Precisamos nos lembrar de que estamos aqui para uma missão, e que essa missão é, acima de tudo, espiritual. A palavra de Deus é clara, devemos buscar ao Senhor enquanto Ele pode ser achado, estar vigilantes e firmes na fé. Esse é o momento de fortalecer nossa comunhão, nossa oração e nossa busca pela verdade. E mais uma coisa, esses acontecimentos também nos mostram a importância de sermos testemunhas de Cristo neste tempo. As pessoas ao nosso redor estão vendo os mesmos eventos e muitos estão com medo, confusos, sem esperança. Nós, como cristãos, temos uma oportunidade preciosa de compartilhar o amor e a paz de Deus. Precisamos ser luz, lembrar que Deus está no controle e que, embora estejamos em um mundo que parece estar mergulhando no caos, nós temos uma esperança inabalável em Cristo. Como seguidores de Cristo, nossa resposta a esses acontecimentos deve ser de confiança e firmeza. Somos chamados a estar preparados, e a viver de uma forma que honre a Deus, independentemente do que venha a acontecer no mundo. Afinal, Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 13, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Estamos chegando ao final deste estudo. No próximo e último bloco, vamos explorar o que tudo isso significa para a nossa fé e o que devemos fazer para nos prepararmos para esses dias de maneira prática e espiritual. Queridos irmãos, chegamos ao momento mais importante deste estudo. Sabemos que, à medida que os sinais se cumprem, Deus nos chama para agir com sabedoria e fé. Com a vitória de Trump e a mudança nas alianças entre as nações, especialmente em relação à Ucrânia e à Rússia, não estamos apenas testemunhando eventos políticos, mas também espirituais. Isso nos leva a refletir profundamente sobre o que Deus deseja de nós nesse tempo. Como devemos responder, como cristãos, diante desse cenário que aponta para o cumprimento das profecias? Primeiro, precisamos entender que tudo o que está acontecendo é uma preparação. Em Mateus capítulo 25, Jesus nos conta a parábola das 10 virgens, onde apenas 5 delas estavam prontas quando o noivo chegou. Essa parábola é um alerta para a igreja, devemos estar com nossas lâmpadas acesas, ou seja, nossa fé firme e viva. Não sabemos o dia nem a hora em que nosso Senhor voltará, mas os sinais nos dizem que está mais perto do que nunca. Assim, nossa preparação precisa ser ativa. Devemos buscar uma vida de santidade, arrependimento e intimidade com Deus. A situação entre Rússia e Ucrânia e a postura de Trump de reduzir o apoio a esse conflito pode ser um fator que acelere uma série de eventos globais que, segundo as Escrituras, nos conduzem para o cenário da grande tribulação. Esses acontecimentos não são apenas uma preparação para os eventos finais, mas também uma prova para nós, o povo de Deus. No livro de Tiago capítulo 1, versículo 12, lemos, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Irmãos, precisamos de perseverança nesses tempos difíceis. É através das provações que somos moldados e preparados para estar na presença de Deus. Além de manter a fé, precisamos compartilhar essa verdade com os outros. Há muitos ao nosso redor que ainda não conhecem a Jesus e estão vivendo sem esperança. Agora é o momento de sermos testemunhas ativas, de falar sobre a palavra de Deus e sobre a salvação em Cristo. Jesus nos deu a grande comissão em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, dizendo, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Ao nos prepararmos para o fim, também temos o dever de preparar outros, guiando-os para a verdade da palavra e para a paz que encontramos em Cristo. Também devemos ser vigilantes em oração. Em Efésios capítulo 6, versículo 18,
somos instruídos a orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança. A oração nos fortalece e nos mantém firmes em meio aos desafios que estão por vir. Se o cenário global realmente está se movendo na direção que as profecias indicam, a oração será nossa maior arma e refúgio. Vamos orar uns pelos outros, pela Igreja e pelas nações, para que Deus nos conceda paz e discernimento. Lembrem-se, irmãos, que o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio, como lemos em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Embora os acontecimentos no mundo possam parecer sombrios e assustadores, nós, em Cristo, somos chamados a ter confiança e serenidade. O Senhor Jesus prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos, e é essa promessa que nos sustenta. E, por fim, que cada um de nós mantenha a esperança viva em nossos corações. Sabemos que, após todos esses eventos, veremos a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador. A Escritura diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse é o nosso futuro, o destino que nos aguarda. E é essa esperança que nos dá força para continuar e para permanecer firmes. Se você chegou até aqui, agradeço por estar conosco e se comprometer com a palavra de Deus. Inscreva-se no canal Profecia e Verdade, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essas revelações e se preparem para o que está por vir. E se ainda não entregou sua vida a Cristo, eu convido você a fazer isso agora. Aceite Jesus como seu Salvador, e saiba que Ele está sempre de braços abertos para acolher você. Que Deus o abençoe, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.